Fala galera de 3 pessoas. Hoje aí, vou fazer uma livezinha express, rapidinho, só para bater um papo aí com a galera. Hoje aí com a ilustre presença do nosso amigo aí, Elvésio, está sempre presente, mas nunca entra na live. Deixa eu, deixa eu só responder aqui, antes de passar a palavra, Elvésio. Você, cara, eu tive que apagar porque o final foi melancólico, cara. Não dava para manter aquela live arquivada, não, cara. Foi terrível, entendeu? Assim, porra, não perderam nada, entendeu? Vocês, porra, poluíram a live no final, aí, assim, pra ficar um negócio que eu tô tocando, eu tô streamando, pra nego ficar avacalhando, entendeu? Eu prefiro arquivar. Não que, assim, pô, precisa ser grande coisa, entendeu? É um bate-papo informal. Mas quando o troço fica como é que eu posso dizer assim, poluído, aí eu prefiro deletar porque não vale a pena ver, entendeu? Então, basicamente foi o. Mas não foi só o Odinilson, não, mas o Odinilson foi o, digamos assim, a grande figura negativa. E, Elvésio, fala um pouco aí do teu pensamento político e do porquê que tu está tendendo a votar no Bolsonaro no segundo turno. Fala, Frota. Então, já falei aí nos comentários já, né? Tipo, voto no Bolsonaro é voto de curto prazo. É mais assim, ódio após modernidade, a lacração, é mais voto de ódio do que voto de um voto racional, digamos assim. E eu, obviamente, sei que se a gente for pegar a questão assim econômica, política, de uma maneira geral, o Lula, a questão da corrupção, o Lula até é melhor que o Bolsonaro, né? Menos pior, digamos assim. Mas, cara, para mim, liberdade dual é algo básico e, ao meu ver, quem ataca menos a liberdade dual, principalmente a minha, seria o Bolsonaro. Então, eu vou nele, entendeu? Eu assim, eu já expressei, né, o meu descontentamento com qualquer um dos dois, né? Eu acho, o Bolsonaro para mim, pô, é um aloprado de extrema direita que praticamente não governou, entendeu? Jogamos 4 anos fora no lixo com esse governo Bolsonaro, mas eu também não esqueço que quem fomentou e pavimentou o caminho que levou o Bolsonaro ao poder foi o Lula, entendeu? Principalmente, não foi só o Lula, mas principalmente o Lula. E o Lula, para mim, ele é um populista que ele pratica um tipo de governo que a longo prazo, a médio e longo prazo, para mim é extremamente nocivo, entendeu? É um cara assim que elimina qualquer pensamento de esquerda que possa concorrer com ele, pensamento de esquerda que trate de questões mais estruturais que ele se recusa a tratar, entendeu? Um cara que ele abraçou o neoliberalismo com tripé macroeconômico e, pô, não sai daquilo ali. Ele é um cara que se projeta politicamente, promovendo políticas compensatórias que não são emancipatórias, entendeu? Não é um tipo de política que promove uma cidadania social de qualidade. E é um cara que ele busca o poder pelo poder, entendeu? Que é um fenômeno que eu identifico ser assim muito comum nas lideranças de esquerda da América Latina, entendeu? Quem acompanhou nos últimos 15 anos aí como se comportou ou como se comportaram as lideranças de esquerda na América Latina, sempre tentaram permanecer no poder indefinidamente de um jeito ou de outro. O Chávez e o Daniel Ortega simplesmente pulverizaram a precária democracia dos seus respectivos países e o Lula com o continuismo calcado no poste. Né? Ele se projeta com uma grande popularidade, coloca um poste desqualificado, aí para suceder o poste
imediatamente ao fim do governo do Posse. E eu acho isso uma prática não republicana extremamente nociva, entendeu? Eu acho que uma das coisas que, obviamente, não é só isso, mas eu acho que uma das coisas que foi muito importante para o florescimento e para a consolidação da democracia americana foi eles, a partir do princípio, entendeu? Já do início, já criaram uma cultura de não deixar o presidente se eternizar no poder, entendeu? Primeiro de uma maneira cultural e depois com Roosevelt, que não respeitou essa prática, com uma emenda na Constituição, entendeu? Se o presidente vai lá, 2 mandatinhos, acabou, nunca mais. Entendeu? Eu acho que falta uma reforma política no Brasil para ajustar essas questões que eu considero que são perniciosas. Eu, eu gosto muito, eu sempre racho de rir, né? Tipo, eu gosto quando você faz essas críticas aí ao Lula, ou às vezes alguns aspectos do pessoal da esquerda que, né, os esquerdistas lá dogmáticos, marxistas dogmáticos, explodem a cabeça com você, né? Então eu gosto de vir aqui nos hangouts aqui dos Vingadores, por exemplo, que você não participa mais lá da Patota das Trevas, né? Então vem aqui só para ver aí os seus embates, as suas provocações aí com o pessoal que me divirto bastante, cara. É muito bom. Mas assim, Lula, assim, eu não tô aqui para defender Lula, né? Eu acho que dá para ver assim de uma maneira razoável, por exemplo, questão da corrupção, né? O Lula, o pessoal fala muito do mensalão, que seria, sei lá, na casa dos 100 milhões. O Bolsonaro está no orçamento secreto aí na casa dos 20 bilhões, né? Que seria muito pior. Mas, quanto assim a minha visão política, eu tendo mais para a direita, saca? Talvez até para a extrema direita. Tipo, aí talvez você possa, às vezes, fazer até algum paralelo lá, porque você reclama muito do Odilson na visão extrema direita dele, que você acha aloprada, né? Mas uma base minha do meu pensamento é a liberdade dual, igual o Ednilson também defende a liberdade dual, né? Com visões um pouco diferentes da minha. Então, o Bolsonaro, como eu falei, é só uma questão de curto prazo mesmo de liberdade dual, mas eu acho que ele também é muito ruim nisso. E eu não estou muito mais atualmente preocupado com o Brasil, saca? Eu tenho uma visão assim de um ideal de nação, uma nova sociedade, então eu não me preocupo tanto com o Brasil. Se eu achasse assim, por exemplo, se eu fosse votar buscando o melhor candidato possível, buscasse mudanças através aí da eleição e tudo mais, eu acho que o Ciro Gomes seria o melhor mesmo, né? Eu preferiria, por exemplo, o Ciro Gomes do que o Lula. Mas eu só tenho essa visão mais de curto prazo de eleição, né? Fora isso, não estou muito preocupado assim com a questão assim de um futuro econômico do Brasil, porque eu tenho uma visão de uma outra sociedade, né, de uma outra nação. Então, eu só vou mais nesse voto de curto prazo mesmo. Deixa eu aproveitar e já responder aqui o Ceia. Né? O Ceia está falando aqui. Não sai do tripé macroeconômico porque não quer ou não consegue. E a nova matriz econômica da Dilma não foi uma tentativa? O Ceia, se não quer ou não consegue, a gente não sabe, porque a gente tem que falar calcado nos discursos do Lula, e no discurso do Lula ele não indica em nenhum momento que ele almeja algum tipo de saída do tripé macroeconômico. Né? Inclusive, eu já vi entrevista dele se vangloriando de que nunca os banqueiros ganharam tanto dinheiro como no governo dele. Então, assim, qualquer coisa que a gente imagine fora disso do que o Lula externaliza, é mera especulação. E a nova matriz econômica da Dilma, ela já estava fadada ao fracasso. Eu li numa live, eu não tô lembrando agora qual foi a live, não sei se foi uma live aqui um liveão meu aqui, ou se foi no Sem Neurose. Tem um livro chamado A Valsa Brasileira, da Laura Carvalho, que é uma economista, é professora da USP, e ela é alinhada politicamente ao PSOL, ao PT e ao PSOL, mas
Mas ao pessoal, ela foi responsável pelo plano plano econômico do governo da candidatura do Boulos para a presidência, quando o Boulos se candidatou à presidência, foi 2018. E lá no livro, ela já explica que as medidas que o Lula havia tomado no governo dele, uma expansão creditícia sem bases econômicas, já levaram condições negativas para o governo Dilma que a impediriam de tomar qualquer medida estruturante fora do neoliberalismo. Então, essa tentativa da Dilma escapar do neoliberalismo, né, do tripé macroeconômico, segundo a Laura Carvalho, já estaria fadada ao fracasso de maneira inexorável, porque ela não tinha bases econômicas para tentar mudar isso. Deixa eu ver. Boa noite, Ednilson. Ô, Ednilson, hoje eu não quero que tu entre não, cara, porque eu tô querendo deixar a live arquivada e sempre que você entra, você enceba a live. Então, pô, deixa pra próxima aí, cara. Deixa isso aqui. Até porque essa aqui vai ser curtinha. Essa aqui daqui a uns 40 minutos, 45 no máximo, vai acabar. Deixa eu ver aqui. Ceia, ela tomou medidas... Sim, ela tomou medidas equivocadas. Então, mas aí é que tá, entendeu? Não é só que ela tomou medidas equivocadas, entendeu? Na verdade, segundo a leitura da Laura Carvalho, ela não tinha muita margem de manobra por conta de medidas do governo anterior que a possibilitassem a colocar o Brasil num caminho mais industrialista. E o que tu acha disso aí, Elvésio? Mas que ponto específico você está perguntando? Essa questão tripé macroeconômico, indústria, você Não, acabou de falar? essa visão que os comuno-petista tem de que o governo do Lula, mesmo com tripé macroeconômico, foi maravilhoso e que a Dilma tentou fazer um governo economicamente emancipatório, mas foi sabotada pelas elites malvadonas. Eu concordo parcialmente, pelo menos, né? O canal assim lá como é que fala? O comum merlinismo, né, que você chama. Eu acompanho o Merlin há muito tempo, sabe? E, assim, economicamente, em questão assim do Lula, do PT, em parte, eu entendo o pensamento do Merlin, acompanho, né? Então, assim, pelo menos parcialmente eu posso concordar, né? Tipo, se você pega o governo do Lula, né? Você analisa, por exemplo, diversos índices, né? Foram positivos, não foi nenhum grande crescimento, não foi nada tão incrível, mas foi estável com um pequeno crescimento, um pequeno avanço, digamos assim. E a Dilma foi só a continuação do governo Lula, né? No caso, eu aprendi, como eu falei, né? Aprendi mais lá com o pessoal do Merlin mesmo, que a questão do governo da Dilma foi sabotagem, né? O segundo governo dela, né? O pessoal sabotando, mandando pauta bomba para derrubar o governo, para começar a implementar toda a diarreia neoliberal aí que veio com Temer em diante. Então, assim, emancipatório também, obviamente, não foi, né? O PT não tinha projeto emancipatório e também não foi nada tão incrível de avanço industrial, qualquer coisa assim. Como eu disse, uma pequena melhora, né? Nada emancipatório, nada grandioso, nenhuma grande transformação industrial, mas eu vejo que no governo da Dilma houve assim, esse início de sabotagem, né? De começar a implementar essas desgraças neoliberais que foi afundando com o Brasil, né? Do Temer até o Bolsonaro. E agora o Bolsonaro aí, a gente está sentindo aí cada vez mais as consequências, né? Reforma trabalhista, reforma da Previdência. Isso aí só afunda o Brasil, né? Aquele negócio, né? Tirar a Dilma vai melhorar, não melhorou. Faz a reforma trabalhista vai melhorar, não melhorou. Então a gente fica aí, no caso, parte da população fica acreditando nesse discurso e o país vai afundando, né? No caso, você segue lá, você prefere o Ciro Gomes, né? Ele tem um excelente projeto nacional de desenvolvimento, né? Eu não sei se o Lula chega no mesmo patamar do Ciro Gomes, mas o Ciro Gomes ele tem lá o projeto nacional de desenvolvimento dele que é muito bom, né? Mas o Lula sendo eleito, independente dele ter esse mesmo projeto do Ciro Gomes ou não, né? Com esse Congresso, com esse Senado que está aí agora, vai ser conciliação total, né? Vai ser conciliação
manter praticamente quase todo o neoliberalismo, né?